O filme Os Meus, Os Seus e Os Nossos conta a história de um viúvo que tem 8 filhos e encontra uma esposa, antiga namorada. Os dois juntos passam a conviver com as diferenças de criação familiar. E nesse ambiente encontram a família Mosaico. Depois me fale o que acharam no filme, ok? Olá, turma! Sou a professora Everine Correia e seguimos por aqui com o nosso curso sobre novas famílias, multiparentalidade e parentalidade socioafetiva. Espero que esteja tudo bem com vocês e que tenham gostado da primeira aula. Hoje, iremos abordar a interface entre o direito civil e a família. E, para tanto, faremos um recorte histórico da importância das relações privadas e, consequentemente, do direito civil no Brasil. Bom, no Brasil, nos séculos XVIII e XIX, as relações entre os particulares e o Estado eram bem delimitadas. As constituições liberais eram omissas quanto às situações que envolviam os particulares, deixando então aos códigos esta atribuição. E no nosso caso, em estudo, ao Código Civil de 1916. O antigo Código Civil de 1916 era inspirado no liberalismo iluminista de alguns filósofos, tais como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, que teve seus ideais advindos da Revolução Francesa. Tinha um cunho individualista e patrimonial, e que a atividade legislativa deveria contribuir para a ascensão financeira e social da burguesia da época. Para vocês terem uma ideia, os contratos dessa codificação eram enrijecidos e as cláusulas eram estabelecidas por meio do princípio da pacta sunt servanda. Em outras palavras, este princípio, também chamado de princípio da obrigatoriedade, nada mais é do que um princípio clássico da teoria dos contratos. Ele estabelece que um contrato tem o poder de criar obrigações com força de lei para as partes a ele submetidas. Com relação às ligações familiares e à filiação, estas eram pautadas na hierarquia, na propriedade e na indissolubilidade do casamento. A família não era um local de afeto, e sim uma instituição com finalidade de agregar patrimônio. Como exemplo, podemos dizer que no Código Civil de 1916 existia a figura jurídica do dote, que era a transferência de patrimônio em face do casamento. E este era apenas um contrato entre famílias. Não havia menção ao direito das crianças, aos adolescentes, às mulheres e aos idosos, que viviam à margem de qualquer legislação. Como sabemos, a sociedade está em constante mutação. E na seara privada, as relações são dinâmicas e direcionadas para o bem-estar geral. Pois bem, a despeito da rigidez das normas privadas e do foco no patrimônio, as pessoas passaram a dar mais atenção ao ser do que ao ter. E isto se deu em um processo evolutivo e como consequência da Segunda Guerra Mundial. Todo este processo se reflete na valorização do Estado Social, que passa a dominar o cenário constitucional no século XX. E o direito civil se curva a essa nova fase legislativa e social. Acima de tudo, as características dessa nova fase são claras: a prevalência do interesse coletivo, a redução do formalismo, a relatividade das relações privadas, preponderância do vínculo ético-social e a dignidade da pessoa humana. Daí nasce a corrente da constitucionalização do direito civil, onde o direito é um sistema lógico de normas, princípios e valores que regem a vida privada e social. Nesta perspectiva, a proteção da dignidade da pessoa humana, o artigo 1º, inciso 2º da Constituição Federal de 88, perpassa por todas as relações com ênfase na liberdade, na isonomia e na solidariedade social. O processo de adaptação das relações familiares não poderia ser diferente. Migrou-se para relações estáticas e fundadas no patrimônio para o afeto e a solidariedade. A Carta Magna Cidadã traz no seu capítulo 7, entre os artigos 226 a 230, um tópico especial sobre a família, a criança e o adolescente, o jovem e o idoso, de forma a inserir estas pessoas como sujeito de direitos.
Em 2002, foi editado o novo Código Civil, a Lei 10.406, que entrou em vigor em 2003, com prevalência do social sobre o individual e tendo como princípios a eticidade, a valorização de princípios éticos por meio de cláusulas gerais, a operabilidade, com ênfase na efetividade das decisões, e a socialidade, impondo limites ao exercício dos direitos e focado na função social dos institutos. Surgiram os direitos da personalidade, que se encontram entre os artigos 11 a 21 do Código Civil de 2002, que nada mais é do que a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Temos como exemplo o direito à vida, à privacidade, ao nome, à imagem, dentre outros. Nesse momento, a família já estava passando por transformações importantes, tais como a possibilidade do rompimento do casamento, novas espécies de família surgindo e aos filhos era dado isonomia jurídica. O relacionamento dos pais para com os filhos sofreu mudanças sociais. Se iniciou com a consagração do princípio da igualdade entre os filhos e da paternidade responsável. Ousamos afirmar que o processo de mudança ainda perdura, pois mesmo, como já falado, representa os anseios da sociedade. Inclusive, veremos ao longo desse curso que foram estas mudanças que desembocaram no tema do nosso curso sobre multiparentalidade e parentalidade socioafetiva. Estamos encerrando por aqui e nos vemos na próxima aula. Caso tenham ficado dúvidas, vocês podem acionar a tutoria virtual. Com menos de 24 horas eu responderei. Não deixem de buscar o e-book e o material que complementa essa aula. Enfim, sigamos nesse estudo e nos vemos na próxima aula.